Muito boa tarde, senhoras vereadoras, senhor vereador, a todos os técnicos da Câmara que nos estão aqui a dar apoio também, a quem nos acompanha pelas redes sociais. Vamos dar início então à reunião de 5 de julho de 2023. Tenho aqui 3 ou 4 questõezinhas muito rápidas que quero falar nelas e depois já passo a palavra aos vereadores. Portanto, queria aqui neste caso hoje começar aqui com uma boa notícia, e é uma boa notícia sem dúvida, que foi a entrada de mais uma médica para o Centro de Saúde de Viana. Já começou em funções na segunda-feira. Pronto, mais uma vez é o resultado de um grande esforço que nós temos tido nesta questão de tentar procurarmos médicos, mesmo como todos sabemos que não é da nossa competência, mas nós não podíamos desistir, baixar os braços, tal e qual como não o podemos fazer ainda, porque o déficit ainda é muito grande. Apesar de vir mais uma médica, não quer dizer que o problema esteja resolvido. Pronto, já é mais uma ajuda significativa, mas não é de forma nenhuma a resolução do problema. Mas pronto, fico contente que, com esta nova aquisição, é assim que a gente possa dizer isto também. Eu não conheço a senhora vereadora já falou com ela, já algumas vezes já conhecias também, inclusive? Pois, eu não conhecia. Doutora Helena. É do Torrão. Sim. Portanto, espero que ela tenha, de facto, tenha aqui sucesso. Espero que ela tenha aqui sucesso e que esteja aqui por muito tempo. Em relação aos semáforos, já temos 2 orçamentos, e já inclusive já optámos por um orçamento que, para além de ser mais barato, esperemos que a empresa seja mais eficaz, porque aquela empresa, como todos nós sabemos, não mostrou eficácia nenhuma. Há uma grande dificuldade, como eu tenho dito, de empresas nesta área, mas de facto apareceu uma outra empresa e até, neste caso, vem-me facilitar a decisão porque era mais barata. Portanto, agora vamos ver se ela de facto se torna eficaz na resolução dos problemas que temos tido ao longo deste tempo. Quinta da Joana. Quinta da Joana, na última Assembleia, falou-se nisto e eu disse ali que tinha quase certeza, portanto, quando tinha quase certeza, não tinha certeza. Hoje tenho a certeza absoluta que a empresa que está lá, que continua lá, também tinha e tem, e até já teve esta semana, a fazer a limpeza do lago. A limpeza do lago também é da responsabilidade da empresa. Entre outras coisas, a poda das árvores, que eles ao princípio diziam que não, alguns outros pequenos arranjos, nas condutas da água, dessas coisas, é da responsabilidade deles. Pronto, eu não tinha a certeza absoluta, eu já tinha lido o contrato e os anexos, tinha quase a certeza, mas perante alguém que me estava ali a dizer que não era assim, eu também não quis estar ali a dar uma certeza que não tinha. Outra boa notícia, portanto, não quer dizer que seja por muito tempo, mas 3 meses é significativo. O programa CLDS foi prolongado já por mais 3 meses. Também julgamos que é muito importante esta continuidade, porque é um programa que tem estado a ter algum sucesso. Uma notícia não, neste caso, uma afirmação aqui menos boa, não considerem isto como ataques pessoais, mas isto, pronto, eu, na questão de lamentar de facto a abstenção do voto do PS na questão da Assembleia Municipal, quando houve o ponto da prestação do plano prestacional da dívida às Águas de Portugal. Tem sido uma dívida do Executivo anterior, até parece, neste caso, que a Assembleia, na bancada do PS, está solidária com o incumprimento que havia do anterior Executivo. Portanto, lamentar um bocado este facto que deveria ter dito ali na altura e não me recordei, só depois é que pensei bem no assunto e, de facto, a abstenção do PS num ponto destes, não aqui na Câmara acho que fizeram muito bem quando votaram a favor, mas na Assembleia
lamento de facto esta abstenção da parte do Partido Socialista. Deixar aqui um apelo muito importante mesmo. As coisas têm-se vindo a agravar. Eu agora há poucos dias, até a título pessoal, coloquei no meu Facebook, que é a quantidade de pessoas que estão a deixar monos ao lado dos caixotes de lixo. Monos domésticos, armários, portas, lixos. Tem sido uma quantidade desmesurada. Nós fazemos um esforço enorme. Nós vamos recolher, se as pessoas ligarem para cá, com mais atraso, com menos atraso, nós vamos recolher os monos domésticos à casa das pessoas. Nós temos feito um esforço para o ecocentro estar aberto, mesmo aos fins de semana. Temos feito um esforço enorme nesse aspecto também. E as pessoas continuam em 3 ou 4 pontos das vilas a deixarem aquelas quantidades de lixo que chegam a ser caminhonetes cheias de mobiliários velhos, de colchões, aqueles sacos grandes da agricultura. Uma coisa que eu não percebo, porque a lã das ovelhas, que se calhar não deve ter valor nenhum neste momento, sacos cheios de lã das ovelhas, porque isto depois tem um problema, é que nós não conseguimos levar aquilo para ter. Nós temos que levar para uma empresa própria que recebe aquilo e custa-nos dinheiro. É que, para além do mau aspecto que aquilo dá, que não dá valor nenhum às entradas das nossas localidades, porque é geralmente onde as pessoas deixam, aquilo depois ainda nos custa dinheiro e os nossos funcionários fartam-se de trabalhar com aquilo. E enquanto estão a carregar aquelas coisas, não estão a fazer outras coisas. Portanto, deixava aqui um apelo para quem nos está a ouvir, para sensibilizar as pessoas, neste caso mesmo, quem nos está a ouvir, sensibilizar outras pessoas, estarem atentos e mesmo ajudarem-nos a fazer esse papel e dizer às pessoas para não o fazerem e relembrar que nós temos o ecocentro aberto para receber esses materiais. Portanto, para já tenho dito. Sara. Ora, muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, Sra. Vice-Presidente, Sra. Vereadora, técnica. Muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, a Vereadora, técnicos da Câmara que estão aqui a dar-nos apoio e a todos aqueles que nos estão a ouvir. Começaria então aqui a minha intervenção deixando votos de congratulação às associações Amarte e Grupo Coral dos Trabalhadores de Alcáçovas pela organização do Arraial e da Marcha de São João. Também um agradecimento à Marcha de Vila Nova da Baronia, que participou no mesmo Arraial, dando ainda mais alegria e enriquecimento àquela que foi uma noite agradável em Alcáçovas. Obviamente também não poderíamos deixar de fora o Sport Clube Alcaçovense com a assistência das instalações e obviamente aos elementos da banda da Sociedade União Alcaçovense que fizeram o acompanhamento musical desta mesma marcha. Portanto, votos que estas parcerias subsistam, é uma riqueza para o nosso concelho, para as nossas vilas, estas associações trabalharem desta forma. Também parabenizar a classe de dança da Associação Equestre de Viana do Alentejo pelas suas atuações, a convite do grupo Dama. A primeira atuação que foi no final do programa Voice Kids, que passou na RTP, e depois, na noite de domingo passado, na Feira de São João. Mais uma vez, tivemos aqui uma associação do nosso concelho, com muita qualidade, e que levou o nome de Viana do Alentejo mais longe. Portanto, é sem dúvida nenhuma as nossas associações que nos levam e que nos fazem engrandecer e enaltecer o nosso concelho. Portanto, é um orgulho que nós podemos ter em ter associações com esta qualidade. Portanto, parabéns tanto à professora como às alunas. Tiveram, segundo podemos ver pela televisão, e depois quem esteve na feira, não foi o meu caso, não fui, mas quem esteve na feira vibrou, eu vi o vídeo e realmente orgulho muito delas do nosso concelho. Não podia deixar de passar também aqui duas situações mais tristes. Primeiro, o falecimento da doutora Maria Antónia Fialho,
conhecida nesta Vila de Viana, mas também em Alcáçovas, porque durante alguns anos foi diretora técnica da Farmácia da Misericórdia, onde eu sou diretora técnica há 28 anos, portanto ela antecedeu-me, mas também aqui em Viana pelas funções que teve enquanto a diretora da Escola Isidoro de Sousa. Portanto, deixar essa nota de pesar pelo falecimento da doutora Maria Antónia Fialho. Deixar também uma nota de pesar pelo falecimento da Maria Inês Branco, uma pessoa bastante jovem ainda, funcionária da Junta de Freguesia de Alcáçovas, e que nós sabemos que todas as parcerias que temos entre juntas e Câmara. Portanto, lamentar também o falecimento de uma trabalhadora da administração local e que, obviamente, durante muitos anos, fez também aqui algum contacto com a Câmara Municipal de Viana do Alentejo. Portanto, temos a lamentar, infelizmente, estas duas mortes. Uma que podemos dizer que já foi na idade dela, 90 anos, mas outra, infelizmente, não foi na idade dela. Depois, remeto-me aqui ao passado dia 30, portanto, ao dia da Assembleia Municipal. Neste dia, decorreu na sala da Junta de Freguesia da Guiar. Eu sei que é uma sala que não é muito espaçosa, mas já várias assembleias lá decorreram. As vereadoras do Partido Socialista foram brindadas com o facto de não terem lugar na mesa de trabalho, até porque quando chegámos, a mesa nem sequer tinha lugar para todos os elementos que faziam parte e que compõem a Assembleia. No que diz respeito, portanto, o que diz o nosso regimento, o regimento municipal que está em vigor, diz que o público fica instalado em lugares demarcados dos que são destinados aos membros da Assembleia, ao Presidente da Câmara e aos vereadores. Portanto, é bastante explícito o nosso regimento. No que diz respeito à participação dos membros da Câmara, o regimento também é bastante específico. Isto não porque eu tivesse intervido, mas porque em determinada altura foi falado nas intervenções dos vereadores. E para que não fique dúvidas, eu vou aqui ler o artigo 42 do nosso regimento. Participação dos membros da Câmara na Assembleia. 1. A Câmara Municipal faz-se representar obrigatoriamente nas sessões da Assembleia Municipal pelo Presidente ou pelo seu substituto legal, que pode intervir nos debates sem direito a voto. 2. Os vereadores devem assistir às sessões da Assembleia Municipal, sendo-lhes facultado intervir nos debates sem direito a voto, a solicitação do plenário ou com a anuência do Presidente da Câmara ou do seu substituto legal. 3. Os vereadores que não se encontrem em regime de permanência ou de meio tempo têm direito às senhas de presença nos termos do artigo 10º da Lei nº 2987, de 30 de junho. Os vereadores podem ainda intervir para o exercício do direito de defesa da honra. Portanto, a intervenção dos vereadores não é apenas e só para o direito da defesa da honra. Eu trago isto aqui porque, como disse, não foi porque eu tivesse tentado intervir, porque não o fiz, mas acho que passados estes 2 anos que temos estado aqui e que o seu Presidente tem estado aqui a governar em minoria, tem tido uma oposição que eu posso considerar que tem sido uma oposição facilitadora do seu trabalho. E o Executivo em permanência tem trabalhado com a nossa anuência, com a nossa ação facilitadora, e tem sido, e já o tem dito. Achamos que a falta de respeito que neste momento se atingiu naquele órgão com os vereadores da oposição foi algo que em nada mesmo valorizou este município. E acho que demonstrou que neste momento existe uma autocracia neste município de Viana do Alentejo, o que me deixou bastante triste. Vou-lhe dizer mesmo, caracterizo que a minha posição foi de tristeza ao sair daquela Assembleia. Relativamente ao que se passou na nossa reunião de 20 de junho, onde a Sra. Vice-Presidente referiu que, a propósito do aluguer do autocarro da Câmara por um particular, e que o mesmo já era recorrente, já tinha acontecido noutras situações, nós, vereadoras do Partido Socialista, solicitamos com caráter de urgência que sejam as respectivas requisições que comprovam essas mesmas utilizações nos sejam cedidas, e para que nós possamos ver então em que condições é que elas foram feitas, se elas são iguais, idênticas, parecidas,
e só assim é que nós podemos fazer comparações. Portanto, porque quando dizemos que é igual, pode não ser igual, e para que as coisas fiquem realmente esclarecidas, nós, sem dúvida nenhuma, temos aqui um regulamento que está ultrapassado, até porque até as viaturas que lá são referidas já não existem. Contudo, é ambíguo, sim senhor, é ambíguo, mas para que as coisas fiquem de vez sanadas, acho que é melhor que elas apareçam e que sejam apresentadas. Feira do Chocalho, a realizar-se nos dias 21, 22 e 23 de julho, ou seja, daqui a 15 dias. Não vimos ainda qualquer programa, colocação de pendões que era habitualmente feita. Mais uma vez podemos continuar a realizar eventos importantes desta forma, com este grau de amadorismo. Deixo aqui a minha pergunta, porque se calhar não sei se temos alguma coisa para nos apresentar. Proteção Civil. Eu não sei se sou eu que não consigo ver, mas não consegui ainda ver uma única publicação nos meios de divulgação do município, qualquer referência às datas de proibição de realização de queimas ou queimadas. Não vi qualquer tipo de alerta para as temperaturas elevadas quando estamos num distrito que, para além de ter estado em alerta amarelo, já teve em alerta laranja. Por outro lado, também não vi qualquer recomendação para a poupança de água quando estamos em seca, severa ou extrema. Não podemos alegar que seja por falta de pessoal, porque neste momento temos um coordenador para a Proteção Civil e, para além disso, temos um gabinete de comunicação que está reforçado e, além disso, eu considero que as pessoas que lá estão são muito competentes. Portanto, dizer ainda que, para além disto, as altas temperaturas e nós temos uma população extremamente idosa, as competências da saúde também estão inerentes. Poderiam haver alguns avisos para o aumento da ingestão de água, proteção relativamente ao sol, etc, etc. Portanto, iria aqui elencar uma quantidade de coisas. Estes avisos habitualmente apareciam, este ano ainda não vi nada. Confesso que acho que não foi só uma falha minha de não ver as coisas. Penso que elas não estão publicadas. Avença com o veterinário. A pergunta fica para o Sr. Presidente: qual o ponto de situação no que respeita à avença com o veterinário, uma vez que a avença antes concretizada, ao que parece, não pôde ser executada. Portanto, já temos outra avença realizada, não temos, continua a mesma pessoa, pode haver alguma forma dela continuar. Por último, e porque já tenho aqui uma quantidade de perguntas feitas, fica aqui também uma observação relativamente à Praça da República em Alcáçovas. Após a recuperação do Paço dos Henriques, a Praça da República sofreu algumas intervenções que vieram provenientes da obra, nomeadamente ao nível do mobiliário urbano. Portanto, o mobiliário urbano que tinha sido colocado pela Junta de Freguesia foi retirado, colocado noutro sítio, e foram colocados novos bancos de madeira, que são os que estão lá neste momento. Eles, como é óbvio, a recuperação terá que ser feita por parte da Câmara, uma vez que o projeto é um projeto que está adido à Câmara. Eu chamava a atenção que eles estão a ficar muito degradados. Aqueles dois bancos que estão de costas para o Jardim do Horto deveriam ser intervencionados, correndo o risco de passar um inverno e eles apodrecerem, e eu acho que não há necessidade. Outra das situações é que, no referido espaço, algumas das árvores necessitam dos ramos curtos. Há algumas coisas, os ramos já chegam ao chão. É assim, nós temos que pensar que estamos a falar de um local da vila que é privilegiado especialmente pelos visitantes da Estrada Nacional 2, que foi na última reunião, numa das nossas reuniões e na última Assembleia, considerado um projeto de interesse municipal. Para além de fazerem visita ao paço, de carimbar o seu passaporte, descansam naquele espaço, bebem uma bebida no café em frente. Eu acho que aquele espaço merece uma maior dignidade. Portanto, convém estar melhor cuidado. Relativamente às árvores, eu acho que há uma empresa que cuida do jardim do Horto. Portanto, se calhar também não lhe custaria muito eles darem um corte nas árvores e já agora aproveitar para fazer umas caldeiras decentes nas árvores, porque as caldeiras não é umas caldeiras, são um buraco. É assim, não considerem isto como uma crítica destrutiva, mas como uma crítica construtiva. Estamos a falar de algo que, como eu disse, merece dignidade. É um ponto turístico da nossa vila. Tudo aquilo que nos for
imputada às nossas vilas, é imputada ao nosso Conselho, e quanto melhor nós tivermos o nosso Conselho, melhor ficaremos vistos. Tenho dito. Muito obrigado, Sara. Então eu vou aqui diretamente à questão da Assembleia Municipal. E quando a Sara refere aqui uma falta de respeito, eu fico um bocadinho indignado com estas palavras. Fico um bocadinho indignado com estas palavras, porque jamais existe falta de respeito da nossa parte ao fazer uma coisa dessas. Sim. Houve uma altura, já não lembro se duas, mas pelo menos uma, das sessões da Assembleia que nós fizemos no salão. E foi reclamado exatamente por a bancada do Partido Socialista que não havia condições, porque não havia condições onde pôr os computadores, não havia condições onde os ligar. Daí nós termos voltado à junta de freguesia, onde as pessoas que estão a trabalhar à volta da mesa têm condições para o fazer. Agora, a sala é pequena, a sala condiciona. E eu aceitaria uma acusação destas de falta de respeito se houvesse lugares vazios à volta da mesa e não os chamássemos para lá ou não tivessem lá. Isso, sim, poderiam-me acusar de falta de respeito. A mim, ou ao Presidente da Assembleia, fosse quem fosse. Agora, numa sala daquelas limitada como ela está, eu não considero isto, de facto, de forma nenhuma, uma falta de respeito. O que é que eu acho, vou sugerir, neste caso, ao Presidente da Assembleia, é que a gente volte ao salão da junta, ao salão da cooperativa, com extensões no chão, de alguma forma, mas não são as condições que temos ali. De facto, não são as condições para os computadores, para se escrever, para se dar os apontamentos, não são essas condições. Até condições sonoras não é a mesma coisa. Mas eu me ponho, sem qualquer problema, ponho esta questão ao Sr. Presidente da Assembleia, para ele ponderar também o que é que se deve fazer. Luís, peço desculpa. Se calhar, quando digo uma falta de respeito, vamos lá ver uma coisa. A questão que se põe aqui não é... Vamos lá ver. Não me faltaram ao respeito a mim ou às estudos. O que eu acho é que é assim. Nós habitualmente estamos todos, quando vamos para Alcáçovas ou quando vamos estamos em Viana, estamos todos sentados. Portanto, vocês têm a mesa e, obviamente, com os restantes, a bancada e os respectivos vereadores estão sentados juntos. Não é? Pronto. Agora, ali, o que eu achei estranho foi que eu não quero faltar à verdade. Mas eu penso que em Aguiar já se conseguiu colocar, melhor ou pior, já se conseguiu colocar ali as coisas de forma a estarem todos na mesa. Porque quando lá chegamos, inclusive tiveram a acrescentar cadeiras para sentar os membros da Assembleia. Portanto, o que ali houve foi um mau cálculo do número de pessoas, que não te tem que imputar a ti nem ao Presidente. Tem que imputar a quem preparou a sala. Porque é assim, a pessoa se calhar sabe quantas pessoas tem lá, ou não sabe. Ou não sabem quantas pessoas é que constituem uma Assembleia. Fabia, já está-se a palavra sobre essa questão da má distribuição. As Assembleias em Aguiar, como nós temos visto, têm sido participadas. E se nós colocássemos mais uma mesa, como em tempos aconteceu, o público não tinha espaço. Duvido que o tivesse, mas pronto, isto teríamos que ver no local. Sempre houve pessoas a participar, sentadas em Aguiar. Daí, mas referiste um ponto que eu acho que é muito importante e é a prova daquilo que eu estava a dizer, que não há aqui uma falta de respeito. Porque havia dois próprios elementos da Assembleia que não tinham lugar. Portanto, e não escolhemos se eram do Viva, se eram do PS ou se eram da CDU. Por acaso até calhou a da CDU e eram elementos da CDU. Portanto, não foi aqui de forma nenhuma. Por isso é que eu digo, às vezes, quando nós aqui transmitimos aqui as coisas, às vezes, esta questão da passagem, a falta de respeito por vós, não posso admitir para mim. Não podemos levar para esse ponto. Eu acho que aí tinha ficado uma sugestão para se pensar na próxima vez e não uma acusação de falta de respeito. Mas isto é apenas a minha opinião. Como digo, eu próprio farei essa sugestão para as coisas ou mudarmos para o outro lado ou se colocar aquilo de outra forma, se assim virmos que seja possível. Fabi, antes de passar a outro ponto, querias falar sobre isso? Sim. Sobre este ponto, antes de mais, um cumprimento ao Sr. Presidente, às suas vereadoras, aos funcionários e a todas as pessoas que nos estão a ouvir nesta sessão. Sr. Presidente, eu sentei-me na mesa,
Isto é assim, fui alvisado diretamente e considero que houve mesmo falta de respeito institucional. Vou explicar porquê. Eu sentei-me na mesa porque normalmente sentamos na mesa, portanto, em Aguiar sentamos na mesa, ou estamos juntos do nosso grupo parlamentar, digamos assim, ou dos deputados municipais, estamos em Viana, no Cineteatro, estamos juntos, ninguém nos diz onde é que vamos ficar, não há nenhuma organização. Portanto, isto é uma barafunda completa organizativa. Como se organiza uma Assembleia Municipal e como é que os partidos, onde é que devem estar, onde não devem... É uma barafunda. Chegamos a Alcáçovas, é nova barafunda. É à vontadinha. Chegamos a Aguiar, quando é cooperativa igual. Na junta, eu, por acaso, e fui visado como não devia estar ali sentado, pois sinto-me indignado e houve falta de respeito, nomeadamente pelo seu Presidente da Assembleia Municipal. Diz que eu me pus ali a jeito para a Câmara para poder fazer a intervenção que fiz naquela altura, que já vou falar sobre isso. Portanto, o meu lugar é ali. Eu já estive noutras instituições e até em noutras câmaras, como sabem. E se há partido institucionalista, é o Partido Comunista Português. Se há um partido que respeita as instituições, é o Partido Comunista Português. Mas em Viana ultrapassam tudo o que é o bom senso. É a barafunda completa. Há um sítio sentamos de uma maneira, outros de outra, é ao calhas, façam como entenderem. Isso não tem organização nenhuma. É habitual. Portanto, é habitual. Em todas as assembleias passa sempre isto. E eu sentei-me ao pé do grupo que costumo estar, que é da minha área política, naturalmente, e até trocamos impressões. É importante essas participações para irmos trocando ali algumas impressões discretamente, mas fazemos isso, como é natural. Parecia-me também natural os elementos do Partido Socialista estarem na mesa. Era normal estarem próximos dos seus, como outros, fosse no caso qualquer. Parecia muito normal. E não estavam porque não havia espaço. E eu sentei-me, vim mais cedo, sentei-me normalmente, até me fui empurrando para o canto, porque se foram encaixando ali as pessoas todas. Bem, mas isso, independentemente disso, esta é uma barafunda que existe em Viana, que merecia alguma organização e algum cuidado institucional e respeito pelos órgãos. Não estamos a falar de partidos, estamos a falar de órgãos autárquicos, membros eleitos de diferentes órgãos. E merecem, efetivamente, um respeito institucional. Portanto, e neste caso, em Aguiar, feriram tudo o que é normal. Outro aspecto em concreto, e isto foi do Sr. Presidente da Câmara, porque eu pedi autorização para ter a palavra, e foi-me dada a autorização para ter a palavra, o Sr. Presidente, e depois já nem deu para falar mais, porque isto é nesta bagunça que nós estamos. O Sr. Presidente diz que eu só podia falar se estivesse em causa a minha honra. Não é verdade, Sr. Presidente. A defesa da honra. Eu posso falar sempre, desde que peça a palavra e o Sr. autorize. Autorizou, posso falar em qualquer ponto. Entenda isto. É da lei. Não, o senhor diz as coisas ao calhas, não sabe, não se informa, não lê, não tem culpa. Mas é da lei. A partir do momento que me deu autorização para falar sobre aquele ponto, eu tenho autorização para falar. Podem dizer que estou a utilizar tempo a mais, uma coisa do género, mas não posso inibir, depois de me ter dado autorização, de falar sobre o ponto em concreto. E naquele caso em concreto, eu só fiz aquela intervenção porque fui visado várias vezes como sendo criador de uma narrativa. Uma narrativa, né, na perspectiva do Presidente da Assembleia Municipal, que tinha a ver precisamente com o tema da visita a São Miguel, portanto, ao município de São Miguel de Cabo Verde. Eu questionei no órgão próprio, não criei narrativa nenhuma, fiz as perguntas concretas sobre factos concretos, só me têm de dar respostas. E tenho que dar respostas às pessoas. Portanto, vocês têm que dar. Isto não é como querem. E não se podem sentir incomodados. A democracia, mesmo assim, tem que responder às pessoas, aos eleitos e às pessoas. O que é que fazem? Tem que prestar contas. É a vida. E nós, como vereadores da oposição, e os partidos da oposição, temos obrigação. Não há outra, não há plano B. É, com a coragem de vida, de colocar os temas mesmo quando são difíceis. É assim, foi o que eu fiz numa reunião de Câmara e fiz numa segunda reunião de Câmara. E informo sempre, com prestação de contas, tudo o que pergunto. E as respostas que me dão. Vou continuar a fazê-lo, porque acho que é uma obrigação. Na Assembleia Municipal, eu fui visado pelo seu Presidente da Assembleia, e isso até era defesa da honra, como se eu fosse um criador de narrativas, um inventor de histórias, sobre factos concretos que eu coloquei na reunião de Câmara.
E eu voltei à carga, evidentemente, porque eu estava a ser visado. Estava a ser visado. Portanto, eu tinha, o meu grupo de eleitos na Assembleia Municipal, tinha esse direito. E só intervi, porque, como disse, fui visado. Fui visado como sendo criador. O vereador Costa da Silva, foi dito várias vezes, criou uma narrativa para sair nas redes sociais ou para sair não sei o quê. Já sabemos como é que essas coisas acontecem. Não. Essas coisas acontecem se as pessoas responderem claramente e mais, e digo com toda a sinceridade, para falarmos aqui olhos nos olhos, como disse ao Presidente da Assembleia Municipal, erraram. Ou seja, falar daquela forma da Escola da Vidigueira, numa visita da Câmara de Viana, erraram. Portanto, isto é assim, há um desrespeito global, quer das regras, que são a vereadora Sara referiu e muito bem, há regras. E a regra é, primeiro, eu pergunto se posso falar. Embaraçosamente, sim senhor, pode falar. Lá falei, estou no meu direito, ponto final. Portanto, tenho que respeitar o direito à palavra, como aqui a nós, é normal. Não é, ou seja, numa Assembleia Municipal, normalmente são os grupos que falam, os grupos eleitos de cada uma das forças políticas. Eu não tenho culpa nenhuma, né, que esta organização funcione assim. E mais, que o Presidente da Assembleia Municipal funcione, inclusive na Assembleia Municipal, como porta-voz do Partido Comunista e da CDU naquela Assembleia Municipal. De isento não tem nada. Eu não me interessa a história nem o passado. Portanto, eu sei que tem muitas queixas, têm queixas em relação ao passado e demonstraram nesta Assembleia essas queixas. Mas não é sobre o passado que estou a falar, nem sei. Estou a falar sobre o presente, sobre as nossas reuniões. Portanto, isto do Presidente da Assembleia ser o porta-voz de um grupo político, desculpem lá, tem direito a voto, evidentemente. Mas permanentemente, estar a marcar a posição, que é a posição da CDU, lamento imenso, mas não é das melhores formas. É legítima, pode fazê-lo, mas não me parece as formas mais isentas que um Presidente deve ter, na minha opinião. Para sintetizar, houve falta de respeito. Há uma falta de respeito institucional clara quando não se organiza uma Assembleia Municipal e permite que os partidos políticos estejam devidamente organizados e os órgãos também. Tem que ter, é uma questão de regras, de bom senso também. Não é? E segundo, quando a palavra é passada à lei, tem que ser respeitada a palavra. Quando incomoda a palavra, eu sei que a voz dos vereadores, quando incomoda, mas é vida, tem que saber lidar com ela. E não respeitaram. A palavra é dura, pode não ser com muita intenção, ou o grau de intenção não ser muito elevado, não era isso que nós queríamos, não é? Portanto, a ideia era sentar-se e colocar aos computadores, mas não é assim. E a voz tem que ser respeitada. Lamento imenso, estamos em democracia, portanto isto não é nenhum partido, nenhum país aí de zonas esquisitas do planeta, sinceramente. Tenho dito sobre isto, depois tenho dito. Ok. Então, até parece que quem ficou incomodado com isso foi o Sr. Vereador. Pelo menos parece que ficou mais incomodado do que eu. E até parece que eu não lhe dei a palavra. Também quem o ouviu agora a falar e a forma como falou, até parece... Eu estou a dizer que até parece. Eu disse até parece. Da forma como falou e como se expressou, até parece que eu não lhe dei a palavra. E que dei. E que disse que daria sempre que o pedirem em defesa da honra. É o que diz. Não é o que diz. Leiam as coisas. Estudem um bocadinho. Façam o trabalho de casa. Tal e qual como não faz, o Sr. Vereador não fez o trabalho de casa quando diz que aquilo não tem que estar organizado por partidos. As pessoas ali sentam-se onde querem. Aqui, as pessoas nas assembleias municipais sentam-se onde querem. Não há nada organizado que o partido A tenha que estar aqui, que o partido B tenha que estar ali, o outro partido tenha que estar ali. Fala, sim senhora, nos vereadores que têm que estar na mesa, no presidente que tem que estar na mesa, sim, essa parte fala. Agora, nos partidos, não, os partidos, e já várias vezes tivemos em várias situações, e as assembleias não são há um ano e meio para cá, não é? As assembleias duram há uma vida inteira. E eu participei muitos anos, membro da Assembleia fui 12, e participei em muitas assembleias e nunca houve lugares marcados para ninguém, dos membros da Assembleia. E houve muitos que nós tivemos, desculpe lá o termo, e não é com má intenção, misturados uns com os outros. A mim não me incomoda nada, por exemplo. A mim não me incomoda nada. Sei que uma questão de método de trabalho é melhor se nós estivermos ali para trocarmos algumas impressões, obviamente. Mas não há nada que... Se for preciso,
os seus vereadores com os seus representantes da Assembleia, peçam para mudar o regimento. Podem-no fazer. Mas no regimento atual, isso não diz. Isso não diz no regimento atual. Portanto, não há aqui barafunda nenhuma. Essa da questão da barafunda é mais uma questão que... Agora, por acaso, há um tempo não o fazia. Quer lançar aqui a barafunda, quer lançar aqui uma má imagem, quer lançar aqui um ataque político de uma forma soft e diz que aquilo é tudo uma barafunda. Até parece que a gente andámos ali confusos, não sei onde é que nos havíamos de sentar, onde é que não sei. O senhor vereador sentou-se onde muito bem entendeu, ninguém lhe disse nada. Não. Calma. Ninguém lhe disse nada. Quando se sentou, a seguir houve uma observação de um membro da Assembleia que fez a observação que ele achou. Ele fez a observação que ele chegou. Agora, quando o senhor vereador chegou e se sentou, não houve ali barafunda nenhuma. Houve até uma cedência, por exemplo, da doutora Maria Dares, que normalmente se senta ao meu lado para fazer o trabalho dela, e naquele dia, por aquilo de estar apertado, foi-se sentar ao canto da mesa para haver mais disponibilidade em termos de... Agora, não houve barafunda nenhuma, e como já expliquei, a Assembleia foi ali, e tem sido ali nas últimas 2 vezes, julgo, em Aguiar, obviamente, para as pessoas terem melhores condições. Mas de qualquer maneira, não vale a pena estar a repetir outra vez, que vou falar com o Presidente da Assembleia, para ele também decidir se quer manter ali ou se não quer, para haver espaço para toda a gente, nos lugares centrais, nos lugares laterais, onde as pessoas entenderem que devem ficar. Agora, para mim, não me incomoda nada o que se passou ou o que falou. Agora, aquilo que tenho seguido sempre, como digo, e tenho visto sempre, e sempre vejo, e até agora que eu saiba, as pessoas não foram proibidas de falar, ao contrário de outros anos, que as pessoas não podiam falar, ao contrário de outros anos que... até eu, se passou comigo, fui mandado calar numa Assembleia Municipal, sem eu estar a abrir a boca, sem eu ter dito uma única palavra. Eu nem tinha falado, nem tinha dito uma única palavra. Fui mandado calar. Portanto, as coisas mudaram felizmente e muito praticamente dentro daquela Assembleia. Mas pronto, isso são outros 500. Peço desculpa. Nós aqui não estamos a pedir lugares centrais, nem lugares laterais, nem nada disso. A única coisa que eu acho que deveria ser cumprido era colocar-se todos na mesa. Decorrendo o trabalho numa mesa, se nós estamos no cineteatro, estamos juntos, então ali também deveríamos estar. Neste caso, nem se punha a questão. Desculpa, Sara. Poderiam. Poderiam estar, mas não tinham, nada obriga a estar, não é? E já agora, e peço desculpa, Sara, mas também digo uma coisa. A gente às vezes deixa fazer o mal para depois acusar. Eu acho que não mas devia deixa ser fazer assim. o mal para depois acusar. Eu não ia Antes ocupar o lugar. Antes da Assembleia começar, vocês, e que sentem com esse direito e têm esse direito, podiam ter dito, olha, não é nós estamos incomodados porque estamos aqui atrás. Não há possibilidade de mudarmos, de alterarmos aqui isto. Também o podiam ter feito. Então, agora é claro, é mais fácil não o ter feito para agora virem aqui e dar porrada na gente e dizer que é uma barafunda. Mas dá porrada porquê? Eu acho que vim aqui muito educadamente dizer aquilo que o regimento diz. Mas eu não estou a chamar mal educado, nem que foste mal educado. Muito educadamente vim dizer aquilo que o regimento diz. Agora, é assim, se não for para cumprir aquilo que os regimentos dizem, então não vale a pena eles existirem. Muito bem. Dia 20 de junho, solicitação do autocarro e cedências. Eu sei que já há alguns comprovativos. Paula, faz. Ora, boa tarde a todos. Em relação aqui à solicitação da vereadora Sara, realmente eu depois fui pesquisar e fui ver, e realmente havia 2 pedidos, pelo menos, feitos em nome individual, que eu depois passo e envio-vos por mail. Por acaso não tenho aqui, mas depois envio-vos por mail para vocês terem conhecimento daquilo que foi feito. Quero acrescentar que em relação ao regulamento, na minha opinião, existe lá essa possibilidade do pedido de transportes em nome individual. Posso eu concordar ou não, ou vocês também, mas que existe lá, existe, e realmente foram feitos pelo menos 2 pedidos. Mas eu depois vou enviar para vocês verem. Já agora aqui em relação à Feira do Chocalho, eu posso já adiantar, isto não te importas?
Eu não me importo, gostava que, podes mostrar aos vereadores, obviamente, mas gostava que isso ainda não se tornasse público por as razões que tu vais acrescentar. Não, mas mostrar não tem Não, problema eu nenhum. não vou mostrar, mas vou só dizer que o programa está feito. Não foi ainda divulgado porque falta aqui, da parte de algumas associações, algumas confirmações, mas os artistas principais estão aqui e isto vai sair brevemente. Portanto, é só por isso que não trago aqui o programa para estar aqui a fazer já a divulgação. Mas os artistas principais estão, e se vocês quiserem ver, podem ver. Mas falta aqui só umas pequenas confirmações. Portanto, ele vai sair em princípio esta semana. Em relação à divulgação, é feita depois de... Está tudo pronto. Ok, tudo bem. Infelizmente, isto por muito tempo, e há associações e grupos que já foram contactados há muito tempo e que demoram a responder. Isto é muito chato. Mas nós temos que cortar, assim, temos que dar, não podemos ficar presos, porque assim, não podemos, mas também é muito chato se não colocarmos no cartaz, mas depois também é chato colocarmos no cartaz e eles não aparecerem. Nós temos que perceber, é uma coisa, nós temos realmente eventos que são muito importantes para o nosso conceito. Tu sabes que é a Festa da Primavera, a Feira do Chocalho, a Feira da Arte e a Mostra de Doçaria. Tens 4 eventos estruturantes para o concelho e que esses eventos trazem muita gente ao concelho. Se eles não forem devidamente divulgados, são uma perda para todos. E por uma ou duas associações, que eu não sei quantas é que vocês estão a falar, é muito aborrecido estas coisas acontecerem. E nós temos que pressionar, sem dúvida nenhuma. Mas isto acontece com vocês e acontecia anteriormente. Não é só com vocês que acontece. Têm que ser pressionados porque eles estão a prejudicar um concelho inteiro. E somos todos nós, estamos a ser condicionados. E isto não pode acontecer, não é? Eu só acho que está aqui mal apelidado o grau de amadorismo. Nós temos as coisas feitas, temos as coisas preparadas. Mas é assim, nós não sabemos, Luís, ninguém nos tinha informado. Claro. Nós até ao dia de hoje não sabíamos se vocês tinham ou não tinham, não é? Para nós, era como se estivesse a zero. Como digo, nós temos tudo preparado. Mas nós não temos uma bola de cristal. Certo, mas não tem uma bola de cristal, mas viram todos os eventos que houve até hoje. E tiveram todos cheios de gente. Com amadorismo, sem amadorismo, com a publicidade mais em cima, com a publicidade mais afastada. Tivemos sempre a organização suficientemente capacitada para enchermos os eventos. Mas nós temos que ver que há alturas do ano em que as coisas não correm da mesma maneira. Nós estamos a entrar num período que é um período de férias, certo? E as pessoas vão deixar de ir de férias para ir à Feira dos Alcáçovas. A questão não é essa. Se calhar eu, por exemplo, que adiei as minhas férias, depende de como é que eles vão marcar. Se calhar depende dos artistas que lá vão, se vão ou não vou de férias. E se calhar como eu outras pessoas. Muito bem. Feira das Alcáçovas, já acho que vai tudo bem, temos as coisas todas preparadas e cuidado de ser para a rua e havemos ter uma boa feira com certeza. O grande inconveniente daquela feira, todos sabemos quem é e ninguém pode mandar, que é as altas temperaturas e que limita muito os horários daquela feira e o tempo que nós podemos permanecer. Mas aí, pronto, o calor geralmente é sempre o nosso maior inimigo ali naquela feira. Na questão da proteção civil, não estou atento todos os dias, obviamente, estou atento frequentemente, porque sou o principal responsável, mas vou ver se de facto falta alguma informação que normalmente está sempre muito cuidada e sai a horas. Aqui também há uma questão, não são as pessoas que lá estão, só lá está uma pessoa. E essa pessoa, nesta altura, muitas vezes fica subcarregado. E, como sabes, temos a questão das vigias, do programa temos as vigias com a juventude, que este ano foi um sucesso muito grande. Estamos a ter 33 jovens a participar e a pessoa responsável tem trabalho acrescido, portanto poderá também ter falhado ali alguma... Mas não era ele que faz a publicação. É ele que transmite a publicação. Transmite, mas depois sempre mas é ele que faz. Se ele não a transmitiu, ou se ele não a passou, por acaso, o que esteve mais atarefado... Quando começaram a publicação das vigias, apareceu esta semana. As altas temperaturas aconteceram, especialmente a outra semana já. Sim, as altas temperaturas, quando aparecem, são transmitidas, tal e qual como eu recebo e ele recebe também. E, como digo, ele tem sempre muito cuidado a transmitir e a fixar as coisas.
Mas vou verificar se há alguma falha, mas duvido que não tenha sido, se alguma houve, que não tenha sido por uma razão destas, como eu acabei de dizer. Avança com o veterinário, que não correu bem, como todos nós sabemos, em termos burocráticos as coisas não correram bem, teve de ser anulado. Neste momento, a Sara perguntou se ia ser a mesma pessoa, senão, obviamente que a gente não sabe. Pronto. Nós neste momento estamos em condições de ir abrir o concurso. Até lá vou tentar, com os veterinários locais, fazer alguma coisa para que não se perca aqui o ritmo e que haja a assistência que é necessária. Mas obviamente que terá que ser com as clínicas que estão abertas, terá que passar por aí a solução. E obviamente a abertura do concurso para resolvermos o mais rápido possível este problema que se arrasta há bastante tempo. Sobre a observação e as questões da Praça da República de Alcáçovas, obviamente que irei tomar nota, e já tomei nota, para que sejam reparados os bancos. A questão das árvores, independentemente de sermos nós ou de ser a Junta, não sei muito bem de quem é essa responsabilidade, mas independentemente disso, nós não nos preocupamos muito com isso. Se nos derem autorização, se for à altura certa, porque nós também todos sabemos que nem todas as alturas se podem cortar as árvores, sejam elas quais forem. Há pessoas que pensam que é só os sobreiros, mas não, são todas as árvores. Mas havendo essa possibilidade, também não nos custa nada, como digo, sendo ou não a responsabilidade da Câmara, não nos custa nada ir lá dar um corte e ajeitar tal e qual como as caldeiras, que obviamente são muito importantes até para a sobrevivência das árvores. Não sei se me esqueci de alguma coisa. Se me esqueci, depois peço por favor que me lembres. Deixa eu ver agora. Querias dizer alguma coisa? Posso aqui acrescentar? Sara, eu tenho aqui comigo, que por acaso estava lá em cima da minha secretária, aqui 2 pedidos de transporte que foram feitos por pessoas, neste caso até é a mesma pessoa. Vê lá os nomes, faz favor. Posso ter o nome? Não sei, eu não dizia. Eu não vou dizer Eu o não nome. dizia. Mas estão aqui realmente 2 pedidos de transporte feitos em nome particular, feitos em 2014 e em 2015. Eu posso depois passar para vocês verem. Pronto, e está aqui o valor que as pessoas pagaram. E está aqui. Portanto, eu posso passar para vocês verem, não vou dizer o nome, não vale a pena. Desculpa lá, Fábio. Não, eu tenho aqui mais algumas questões. Uma delas, antes de mais, também a minha felicitação aos bombeiros voluntários de Viana do Alentejo pelo seu aniversário, portanto, um momento sempre importante nesta altura do ano. Também os meus votos de felicitação, e aqui acompanho os votos que foram apresentados, sobre as iniciativas e participações das nossas associações, portanto, que bem-nos representam e continuam a representar. Também um voto, portanto, de pesar, um lamento pelo falecimento da doutora Maria Antónia Fialho, assim como pelo falecimento da funcionária da Junta de Freguesia de Alcáçovas, a Maria Inês Branco. São pessoas estimadas no Conselho e nas respectivas freguesias. De facto, foi um período mau, negativo, que aconteceu nesta altura, mas é assim a vida. Depois deixar aqui uma nota que era sobre algumas questões estruturantes. Uma delas, até porque isso foi falado na Assembleia Municipal, tem a ver com qual é o ponto de situação lá da obra da EPSIS, da proposta de intervenções e orçamento. O Sr. Presidente, na altura, na reunião da Assembleia Municipal, referiu que recebeu orçamentos, mas que eram manifestamente insuficientes, tendo em conta as necessidades verificadas. Era mais um ponto de situação e quando é que isto fica resolvido, porque o tempo passa a voar. Portanto, é uma preocupação grande o que se passa na Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa. Portanto, é uma emergência esta intervenção que me parece importante. Depois, questionar o município se apresentou alguma candidatura ao programa Turismo Mais Interior, nesta fase de concurso que decorreu até o final do mês de junho.
mas também se apresentou algumas candidaturas, aquelas medidas do ICNF, nomeadamente para apoio às famílias carenciadas, nomeadamente na vacinação dos animais e a questão da colocação de chips, mas também essa intervenção por parte dos municípios. Portanto, foram apresentados os avisos há pouco tempo, que encerraram mais ou menos no final do mês, saber se o município apresentou alguma candidatura sobre essa matéria. Depois, deixar aqui uma nota sobre as sucessivas falhas de protocolo, e vou dizer só mais uma, né, que recebi na semana passada um convite para a exposição Sala das Linhas, inauguração dia 29 de junho, às 18 horas, no Paço Henriques, 24 horas antes da realização do referido evento. E dizia que tinha que responder até dia 28. Eu encolho os ombros, já não sei o que diga. Portanto, para mim era impossível, gostaria muito de estar presente, e se tivesse sido feito com o mínimo dos mínimos de cuidado, eu tinha conseguido alterar outras coisas. Tinha, nomeadamente, um programa de rádio, uma entrevista que participei em Estremoz, àquela hora, portanto, podia ter adiado, se tivesse sabido com tempo. No dia anterior não consegui, nem sequer tive coragem. Portanto, fico impedido, de certa forma, de participar em iniciativas onde gostava de participar. Mas pronto, é o que acontece. Parece que é uma matéria, parece que não tem cura, já não sei o que é que diga, Sr. Presidente. Está sempre a acontecer. Sempre. Ou por uma razão, ou por outra. Foi o ministro que não disse, ou foi não sei o quê. Pronto. Depois também fico satisfeito com a questão dos semáforos, a questão de começar a ficar resolvida, portanto, haver aqui uma solução para isso. Mas eu tenho uma pergunta na sequência daquilo que referiu, que é, mas vai haver rescisão de contrato com outra empresa e vai haver contratação de uma nova, ou é só a aquisição do semáforo e ponto final, e colocam-se os semáforos daqueles que caíram e continua o contrato com a empresa incumpridora. É uma empresa incumpridora, não é? Portanto, passam-se meses e meses para arranjar uma avaria a nível local, independentemente destas questões de dominância de mercado de algumas empresas, mas é uma empresa incumpridora, portanto, não podemos facilitar demasiado. Por último, a velha questão da Praça da República, quando é que temos aqui novidades dos projetos? Era isso. Muito obrigado. Obrigado. Já agora, portanto, salientar que nós até éramos para apresentar aqui os votos de pesar, mas visto que vocês já o fizeram, juntamos a vocês nesses votos de pesar por as duas pessoas referidas, com o peso e a sua importância que tiveram na nossa vida, na vida de todos, de uma forma ou de outra. Uma senhora de uma forma diferente da outra senhora mais nova, mas ambas tiveram influência e tiveram na nossa vida de alguma forma. É de facto lamentar estas duas perdas. Portanto, juntamos-nos a vocês, Srs. Vereadores e as Sras. Vereadoras, neste voto de pesar. Fazia uma sugestão, é que o voto de pesar fosse enviado por escrito às respectivas famílias, portanto, este voto de pesar conjunto, unânime. As vereadoras do Partido Socialista sugerem a mesma coisa, que seja enviado às famílias. Muito bem, será assim feito. Sr. Vereador, na Praça da República, tenho neste momento, julgo que tenho neste momento os dados todos, é meu poder, agora é só juntá-los. Na próxima reunião, vou apresentar todos os dados que tenho, todos os projetos, os levantamentos, a medida a que foi candidatado, portanto foi na Alentejo ainda, portanto tudo isso será, já tenho os dados todos em meu poder, mas ainda não os juntei, não consolidei aquela informação. Sobre a empresa dos semáforos, vai haver um contrato com esta nova empresa, não há mais contrato com outra empresa, não há mais ligação com outra empresa. Houve aqui, eu não tenho a certeza, porque nós não estávamos ligados ao contrato da CIMAC, mas pronto, vamos adjudicar a este orçamento e não vamos ficar para já ligados, a não ser em coisas pontuais.
Mas, obviamente, que vamos fazer tudo para que se consiga trabalhar com esta empresa. Também nós não podemos dar ainda garantias, porque não trabalhamos com eles, não é? Temos algumas informações, mas ainda não trabalhamos com eles. Esta questão, não sei se a Paula é capaz de responder, da questão do convite que o Sr. Vereador recebeu em cima da hora. E foi verdade, o convite para nós veio em cima da hora e foi aí que nós o enviamos. Eu fartaria tenho de ligar para o Paço para me enviar o convite e foi só mesmo naquele dia, e eu também acho que foi muito em cima da hora, mas foi quando nos foi enviado o convite, foi quando nós enviamos. Foi assim que chegou, assim foi enviado. Eu sei, eu também sei, acho que tem razão. 15 minutos antes de terminar a confirmação. Tivemos 15 minutos antes de terminar a confirmação, era 17h45. Eu sei porque nós também recebemos em cima da hora. O convite veio do Paço e eu falei com a Joana, só Joana, o convite tem que chegar, nós temos que enviar o convite. E realmente foi em cima da hora. Eu sei. Foi para nós, foi para vocês. Pronto, na questão que o vereador Costa da Silva me colocou sobre as medidas do ICNF, tenho que ver, eu falei isto com o Bruno, discutimos algumas coisas sobre isto, não tenho a certeza o que é que se fez ou se chegou a fazer. Sei que em termos daquela questão que havia do apoio às vacinas, dos animais, isso tudo, julgo que essa parte aí deve ter caído por terra, porque quem iria tratar disto, quem estava a tratar disto era a veterinária, e entretanto com esta confusão toda, isto acabou por não ser tratado. Julgo que acabou, tenho que confirmar, que acabou por não ser feita nenhuma candidatura nesse âmbito, mas tenho isto sujeito a confirmação. Tenho que confirmar com eles. Não sei se me esqueci. Para confirmar, não é? Tu tens, exatamente, tenho que confirmar. Sim, faz favor. Bem, só queria dar aqui duas informações, algumas vocês já estão dentro do assunto. Depois falta-me, esqueci-me de dar. Em relação ao Banaviana, como vocês sabem, vai ter início amanhã, com a abertura do campismo às 14 horas. A inscrição no campismo este ano, além de dar acesso gratuito às piscinas, eu trago aqui comigo só para vocês verem, os jovens vão ter direito a receber o ecocopo, e nós achámos, pela experiência que passámos na festa da primavera, que os copos eram deixados em cima das mesas e que por vezes as pessoas chegavam lá e o copo já não estava. Então arranjámos esta alternativa em que as pessoas podem utilizar o copo sempre, né? Desde que não ponham aqui álcool, mas achámos que era uma forma mais fácil das pessoas terem o copo com elas. Pronto, isto vai ser entregue aos jovens quando se inscreverem e vão ter também acesso às piscinas gratuitamente. As atividades que vão decorrer já estão no programa, que são os DJs, são atividades desportivas que vão acontecer no espaço da Quinta da Joana e também nas piscinas. Já agora acrescentar também que foi feito o passeio de final de ano do Clube de Saúde Mais. Este ano o passeio foi feito a Setúbal, não sei se a enfermeira foi isso, não? Acho que as pessoas gostaram, foi divertido, tiveram a possibilidade de visitar algumas coisas interessantes em Setúbal, depois terminou com um almoço e terminou também com a despedida do nosso técnico, do Luís Branco, que acompanhou o grupo, assim como o Tiago. Eu penso que foi um dia bem passado e que tenha corrido bem. Fomos ao Parque de São Filipe. Exatamente. Em relação aqui às atividades da oficina de verão e do summer, tiveram início no dia 3 e estão a decorrer dentro da normalidade, mas pronto, já tiveram início e penso que esteja tudo a correr bem, pelo menos é a informação que me têm dado. Há limite para o tempo das inscrições ou não? Desculpe. Há limite para onde podem inscrever? Os meninos têm estado a inscrever, exato, desde cada vaga, e neste momento há vagas. Disseste, Paula? Sim, só um pequeno Sim, esclarecimento. eu esqueci-me de responder depois. Tinha a ver com isso? Não. Não tinha a ver com é preciso aquela questão de... isso. pronto, era isso. Era isso, e eu também olhei para aqui e tinha aqui mesmo, por acaso, à minha frente e lembrei-me. Pronto, mais uma vez fazendo um ponto da situação, infelizmente ainda não temos os orçamentos todos, chegaram mais alguns orçamentos,
temos aqui vários já, mas ainda falta, salvo erro, da eletricidade, gás e agora não tenho a certeza se da parte técnica, mas não tenho a certeza. Sei que faltam ainda três orçamentos, o resto de caixilharia, substituição das tampas das caixas, dos pátios, os trabalhos de construção civil que se falaram lá na altura, todas estas coisas já temos aqui o orçamento. Apesar de faltarem, já temos aqui algumas coisas, mas isto agora também carece de apreciação tanto da nossa fiscalização como do nosso engenheiro, porque há aqui algumas coisas que nós achamos que não são necessárias, que eu estou aqui a propor, mas tanto a fiscalização como o nosso engenheiro acha que não são necessárias. Eu queria ver, estava a ver se achava aqui, mas eu sei de cor o que é, estava a ver se achava aqui para dar mais pormenorizado. Mas, por exemplo, há uns pilares que eles estão a sugerir a alteração de 22 pilares e só há 2 pilares que estão degradados. Portanto, pilares daqueles pilaretes redondos, assim, e eles estão aqui a sugerir a alteração de todos. Há 2 que estão degradados, portanto não vale a pena estarmos se calhar se fossem 3 ou se fossem 4, faziam-se os 4 novos, não é? Agora são 22 e há 2 que estão danificados. O nosso engenheiro e a fiscalização disseram que não justificava estar portanto, a ir alterar isso tudo. Mas de qualquer das maneiras isto carece ainda de uma verificação dos nossos responsáveis por isso. Agora, estamos a apertar, de facto, para que eles sejam o mais rápido possíveis para nós termos a informação toda para se começarem a tomar decisões também nesta área. De qualquer das maneiras, na última reunião, até não tenho certeza se foi ontem, quase de certeza que foi ontem, o engenheiro transmitiu-me que não há nada ainda desta parte, desta decisão que se tenha que decidir que esteja a atrasar a obra ou que esteja a parar a obra. Obviamente que se passar mais 3 ou 4 semanas sem tomar algumas decisões, aí sim, porque eles vão começar outra fase e vão começar rebocos, vão começar a fazer outra fase da obra e obviamente que aí já as tubagens e essas coisas precisam de estar em condições. Neste momento, segundo as informações que tenho, a obra está a decorrer dentro dos períodos normais e dentro do andamento normal. Sempre com uma coisa que hoje nos vão frisando, que é falta de pessoal. Pronto, mas isto nós sabemos que é ali, é naquela empresa e são todas as empresas que estão a sofrer do mesmo mal. Mas, infelizmente, ainda não consigo dar aqui o valor total dos orçamentos que gostaria. Disse. Se há alguma... Outra questão. Não sei se pode apresentar mais ou menos o valor global dos orçamentos que nos foram apresentados agora. Em termos globais. Ainda que sujeitos à tal correção, sabemos também que provavelmente vai ser mais, faltam 3, não é? Exatamente. Sem dúvida. Eu tenho aqui um apanhado. Tenho os orçamentos aqui todos, mas para não estar agora aqui a ver todos. Eu tenho aqui um apanhado do que foi entregue até agora na ordem de 230 mil euros. 230 mil. Agora, lá está, faltam-nos aqui projetos bastante significativos, que é o caso da eletricidade, que nós não conseguimos prever de forma nenhuma o que é que nos poderá ir. Nós não conseguimos dar uma estimativa se vai para o dobro, se é mais 50%, não conseguimos dar fazer essa avaliação. Mas até agora o que está aqui são 230 mil euros, mais precisamente 232 mil euros. Lá está também com aquela sujeita ainda a tal correção de alguns trabalhos que possam estar aqui, que não sejam entendidos que não devem ser feitos, mas pronto, é o que está apresentado até agora, até o momento. Se ficasse por aí, não era mal. Exatamente. Isso há bocado eu fiquei todo contente quando falei a última vez com o engenheiro e quando ele me apresentou isto, eu digo, então isto assim está muito bom ainda, dentro do mal está muito bom. Mas ele disse, não, Sr. Presidente, ainda falta aqui uma parte significativa, pronto, que de facto não se consegue prever ainda o que é que vai dar. Mais alguma questão? Não. Não havendo questões, não havendo público, vamos dar entrada no período da ordem do dia e vamos começar a nossa ordem de trabalhos com o ponto número 1, que é a proposta da aprovação da ata minuta no final da reunião. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade o ponto número
No ponto número 2, proposta da aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 26 de abril de 2023. Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém, a ata está aprovada por unanimidade. Ponto número 3, informação sobre a atividade da Câmara. Nuno, fazes-me o favor de passar. Informações sobre a atividade da Câmara Municipal de 17 a 30 de junho de 2023. Reunião de Câmara de 5 de julho. Dia 17 de junho, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, e o Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara, Eduardo Luciano, estiveram presentes no concerto da Banda Filarmónica do Grupo de União e Recreios Arugense e da Banda Filarmónica da Sociedade União Alcaçovense, no âmbito do roteiro musical dos Castelos, organizado pelo Inatel e realizado no Castelo de Viana do Alentejo. Dia 20 de junho, o Presidente da Câmara, Luís Miguel Duarte, esteve presente na reunião do Conselho Intermunicipal da CIMAC, realizada na Junta de Freguesia da Aldeia da Luz. Dia 21 de junho, o Presidente da Câmara, Luís Miguel Duarte, e o Chefe de Gabinete, Eduardo Luciano, estiveram presentes no Colégio do Espírito Santo, na Universidade de Évora, na cerimónia de assinatura do protocolo entre o Governo e a Câmara Municipal de Évora, que formalizou o apoio do Estado português à Capital Europeia da Cultura Évora 2027, com uma verba de 34 milhões de euros, através de financiamento público nacional e europeu. O protocolo tem em vista o planeamento de promoção, desenvolvimento e execução da Capital Europeia da Cultura que Évora e o Alentejo acolhem em 2027. No mesmo dia, o Presidente da Câmara, Luís Miguel Duarte, juntamente com os Presidentes da Câmara da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, CIMAC, participou na visita à obra do novo Hospital Central, em Évora, onde esteve presente o Primeiro-Ministro António Costa, acompanhado pelos Ministros da Saúde e da Coesão Territorial. Esta visita decorreu no âmbito da iniciativa Governo Mais Próximo, que decorreu no distrito de Évora na semana de 19 de junho. Nesse dia e no âmbito da mesma iniciativa, a Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira, visitou o Santuário de Nossa Senhora de Aires, em Viana do Alentejo, para ficar a conhecer o monumento e a obra de requalificação, restauro e museologia de que foi alvo, levada a cabo pela fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo, com o apoio do município de Viana. Na recepção à Secretária de Estado esteve o Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Évora, Francisco Lopes Figueira, designado pelo Arcebispo de Évora para acompanhar o término da obra de restauração do edifício religioso, o Presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, Luís Miguel Duarte, a Coordenadora do Projeto de Museologia, Património e Turismo do Santuário, Raquel Seixas, Tiago Teotónio Pereira e Filipe Palma, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, António Machado e Rui Palmol, da Paróquia de Viana, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, o Adjunto do Presidente da Câmara, Joaquim Maria Bento, o Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara, Eduardo Luciano, e a Secretária do Gabinete de Apoio à Variação, Wanda Tiago. Dia 22 de junho, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, procedeu ao habitual atendimento aos municípios na delegação da Câmara em Alcáçovas. De tarde, o Presidente da Câmara, Luís Miguel Duarte, procedeu ao habitual atendimento aos municípios no edifício dos Passos do Conselho. No mesmo dia estiveram presentes o Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara, Eduardo Luciano, a Secretária do Gabinete de Apoio à Variação, Wanda Tiago, e a Técnica da Câmara, Edith de Sousa Padeirinha, no âmbito do Transforma, Programa para uma Cultura Inclusiva do Alentejo Central, da Conferência Internacional Cultura, Comunidade e Saúde, as Artes e a Criatividade na Construção de Comunidades Saudáveis, que decorreu no Teatro Garcia de Rezende. A iniciativa teve uma abordagem multidisciplinar e contou com a participação de oradores nacionais e internacionais que apresentaram modelos de cruzamento das áreas da cultura e da saúde. Durante a conferência foi revelada uma fotografia da saúde mental no Alentejo e no país e foi apresentado o projeto de prescrição cultural, a implementação em 8 dos 14 municípios do Alentejo Central. O Transforma, do qual Évora 27 é parceiro associado, é um programa financiado pelo Fundo Social Europeu Alentejo 2020 e pretende estabelecer uma abordagem diferenciadora na forma como a cultura pode ser geradora de coesão e inclusão social, de crescimento económico, de práticas ambientais sustentáveis, numa lógica de cidadania participativa e de proximidade territorial. No mesmo dia, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, o Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara, Eduardo Luciano, e a Secretária do Gabinete de Apoio à Variação, Wanda Tiago, estiveram presentes no ciclo de debates Taltaz Alentejo, em Santiago do Cacém, promovido pela AMA Alentejo. Foram debatidas as realidades regionais nos diversos setores de atividade social, económica, ambiental e cultural e como os recursos nacionais e comunitários têm influenciado as dinâmicas regionais.
Dia 23 de junho, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, e a Secretária do Gabinete de Apoio à Variação, Wanda Tiago, no âmbito do projeto de literacia educacional Contribuir para Salvar o Mundo, desenvolvido pela Biblioteca Municipal, receberam das mãos dos alunos do 3º e 4º anos da EB de Viana do Alentejo as cartas que haviam escrito aos nossos líderes na sessão dedicada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 17, parcerias para a implementação dos objetivos, no sentido de apresentarem propostas para que estes possam ajudar nesta missão. As cartas destinavam-se aos presidentes da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia, dos bombeiros e ao diretor da escola. Alguns responsáveis fizeram-se representar, tendo as cartas sido entregues com a promessa de efetivar essa ajuda. O Dia Municipal sem carros, o plantar mais árvores, o sensibilizar a população para a poupança da água e energia foram algumas das propostas apresentadas pelos alunos que os nossos líderes prometeram considerar. Desta forma, as crianças vão crescendo sensibilizadas para a importância do seu papel na proteção do nosso planeta. No mesmo dia, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, acolheu a nova funcionária Olga Pinto no âmbito do recurso à reserva de recrutamento do procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho de assistente operacional aberto pelo Grupamento de Escolas de Viana do Alentejo. Ainda nesse dia, o chefe de gabinete do Presidente da Câmara, Eduardo Luciano, e o coordenador do Gabinete da Proteção Civil, Bruno Lagarto, estiveram presentes no acolhimento oficial do projeto de voluntariado jovem para a natureza e florestas 2023, em conjunto com as outras entidades promotoras e patrocinadoras, nomeadamente o Instituto Português da Juventude, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo. A edição do projeto do corrente ano, com a denominação de Promover a Atuação Resiliente da Proteção da Natureza e Florestas em Viana do Alentejo, é composta por 33 jovens participantes, número recorde, fruto do sucesso da edição de 2022, a qual teve o reconhecimento pelo prémio obtido com o selo de Boas Práticas de Voluntariado e uma atribuição monetária para o investimento em melhores equipamentos para os jovens. Neste acolhimento foi possível celebrar a obtenção do Prémio de Boas Práticas da edição de 2022 e destacar os novos desafios para os atuais participantes. Seguiu-se uma formação ministrada em parceria com a Universidade de Évora e pela Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central sobre as vespas asiáticas, sensibilizando os jovens para os trabalhos a desenvolver com a Proteção Civil, zelando pela biodiversidade no nosso concelho. À noite, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, e o Adjunto do Presidente da Câmara, Joaquim Bento, estiveram presentes a convite da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo no Arraial Popular que decorreu no Parque de Feiras e Mercados de Viana do Alentejo. Dia 24 de junho, o Presidente da Câmara, Luís Miguel Duarte, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, e o Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara, Eduardo Luciano, estiveram presentes a convite da AMART, Associação Musical de Artes e Tradições de Alcáçovas, no Arraial Popular realizado no Sport Clube Alcaçovense. Dia 27 de junho, o Presidente da Câmara, Luís Miguel Duarte, e a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, estiveram presentes no almoço convívio de final do ano letivo da Tuna do Polo da Universidade Popular do Luís Panca de Viana do Alentejo, realizado no restaurante Três Bicas. No mesmo dia, a Secretária do Gabinete de Apoio à Variação, Wanda Tiago, e Teresa Batista, da Terras Dentro, Associação para o Desenvolvimento Integrado, estiveram presentes na sessão Bairros Saudáveis Prestam Contas, que decorreu no auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, onde foram divulgados os resultados nacionais dos 240 projetos financiados, dirigindo especial atenção aos 43 projetos realizados no sul do país, Alentejo e Algarve. No Concelho de Viana do Alentejo, o projeto implementado foi o Gente Rija, projeto integrado e participativo com a duração de cerca de um ano e que teve intervenção nas 3 freguesias do Concelho. As atividades foram desenvolvidas pela entidade promotora, a Associação Terras Dentro, com a parceria da Câmara Municipal de Viana do Alentejo e a Unidade de Cuidados na Comunidade de Viana do Alentejo. Dia 28 de junho, o Presidente da Câmara, Luís Miguel Duarte, esteve presente na reunião do Conselho Consultivo Local do Centro de Emprego e Formação Profissional de Évora, como representante da CIMAC, realizada nas instalações do Serviço de Formação Profissional de Évora. A presente reunião teve como ordem de trabalhos a aprovação da ata da reunião anterior, a análise do desemprego registado, características e medidas, a atividade do Centro de Emprego e Formação Profissional de Évora, primeiro semestre de 2023, entre outras informações. Dia 29 de junho, o chefe de gabinete do Presidente da Câmara, Eduardo Luciano, esteve presente na inauguração da exposição denominada Sala das Linhas Estrada Nacional 2, no Paço dos Henriques, em Alcáçovas.
Dia 30 de junho, o Presidente da Câmara, Luís Miguel Duarte, e o seu adjunto, Joaquim Bento, estiveram presentes na delegação da Câmara em Alcáçovas, no âmbito do projeto de literacia educacional Contribuir para Salvar o Mundo, desenvolvida pela Biblioteca Municipal, onde os alunos do 3º e 4º anos da EB de Alcáçovas entregaram cartas que haviam inscrito aos líderes na sessão dedicada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 17, parcerias para a implementação dos objetivos, no sentido de apresentarem propostas para que estes os possam ajudar nesta missão. As cartas destinavam-se aos presidentes da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia, à Associação Terra-Mãe e ao diretor da escola. Alguns responsáveis fizeram-se representar, tendo as cartas sido entregues com a promessa de efetivar essa ajuda. O Dia Municipal Sem Carros, o plantar mais árvores, o sensibilizar a população para a poupança de água e energia foram algumas das propostas apresentadas pelos alunos que os nossos líderes prometeram considerar. Desta forma, as crianças vão crescendo sensibilizadas para a importância do seu papel na proteção do nosso planeta. No mesmo dia, o Presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, Luís Miguel Duarte, e o seu adjunto, Joaquim Bento, estiveram presentes a convite das educadoras do Jardim de Infância de Alcáçovas na festa de final de ano letivo dos alunos. Muito obrigado. Se faz favor, sim. Aqui nas informações da atividade da Câmara, por lapso, não está aqui mencionado que a vereadora Sara e os presidentes da Junta de Freguesia de Viana e da Guiar estiveram presentes também aqui no roteiro musical dos Castelos. Acho que é um lapso e acho que devo dizer. Muito obrigado, Paula. Sara? Aqui no ponto 3, o Sr. Presidente, portanto, na altura pediu-nos para ser alterada a reunião de Câmara porque tinha aquela visita com o Primeiro-Ministro e informou-nos que iria cá estar a Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional. Portanto, e que tinha sido convidado, o Sr. Presidente teria sido convidado apenas ele para estar nessa mesma visita e que informou que não teria sido, a autorização não tinha que ser pedida assim, mas sim à fábrica da Igreja, porque a Sra. Dares faz parte da Igreja. O que nos demonstrou alguma estranheza foi depois, quando vimos as imagens, e agora aqui foi explanado na informação da atividade da Câmara, foi que, além do Sr. Presidente, estava a Sra. Vice-Presidente e todos os membros do Gabinete da Variação. Então, todos estes elementos foram convidados por quem? Pela Sra. Secretária de Estado ou foram convidados pela Fábrica da Igreja? Nem por uns nem por outros. Foi feito um convite ao Presidente da Câmara, ao Executivo da Câmara. Então, mas o Executivo da Câmara, vamos lá ver uma coisa, o Executivo da Câmara também envolve os vereadores da oposição. Ou não, se for em permanência, sim. Se não for em permanência, não. Pronto. É que nós compreendemos que o Executivo da Câmara são os 5 elementos, mas não sei se eu compreendo isso mal. Se calhar eu ainda não consegui perceber o que é o Executivo da Câmara. Assim, eu gostava que se desse autorização à doutora Maria Dares que ela nos explicasse o que é o Executivo da Câmara nestas situações. O Executivo da Câmara é composto por 5 membros. O Executivo em regime de permanência é composto por 2 membros. Convidado, o Executivo da Câmara será o Executivo composto por 5 elementos. Portanto, que a atividade da Câmara diz respeito à atividade da Câmara e não do Executivo em permanência. Eu posso adiantar é mesmo isto. Os membros o Executivo da Câmara é composto por 5 membros. O Executivo em regime de permanência é composto por 2. Obrigada. Sr. Eduardo Luciano, passou por si este processo. Tem alguma coisa a acrescentar? Vos posso ajudar? Contribuir aqui para a informação? Boa tarde, Srs. Vereadores, Sr. Presidente da Câmara. O que posso acrescentar é que o convite ao Sr. Presidente da Câmara para estar presente foi feito pelo Gabinete da Sra. Secretária de Estado. O convite ao Sr. Chefe de Gabinete foi feito diretamente pelo Dr. Francisco Lopes Figueira, que está neste momento à frente da equipa que vai fechar e que entendeu estender esse convite aos membros de apoio ao Sr. Presidente da Câmara. Apenas isso. Exatamente. Eu, por acaso, até achei muito engraçado que não se convidam pessoas, nós não convidamos pessoas para a casa dos outros. Foi uma expressão utilizada durante a Assembleia Municipal. Portanto, o Dr. Francisco Figueira, quanto a mim,
andou mal, convidou pessoas para a casa dos outros. Sra. Vereadora, eu não vou, obviamente, entrar nesta discussão, era o que me faltava. Mas Comentar esta discussão, por vou amor de apenas Deus. dizer-lhe o seguinte: o Dr. Francisco Lopes Figueira está mandatado pelo Sr. Arcebispo para aquela função. É uma questão interna da Igreja da qual eu nem sequer sou especialista. De qualquer das formas, foi nessa condição, foi-me pedido pelo Gabinete da Sra. Secretária de Estado quem era a pessoa que poderia ser contactada pelo Sr. Secretário de Estado para organizar a visita, e eu fiz um telefonema ao Dr. Francisco Lopes Figueira e perguntei-lhe, e o Dr. Francisco Lopes Figueira disse-me: sou eu. Transmiti o número de telefone do Dr. Francisco Lopes Figueira ao Gabinete da Sra. Secretária de Estado e desliguei-me do assunto porque não tinha nada a ver com as minhas funções. Posteriormente, 1 ou 2 dias depois, já não me lembro, o Dr. Francisco Lopes Figueira telefonou-me e disse-me para considerar o Sr. Presidente da Câmara convidado também para estar presente, e disse que queria todo o prazer em que eu estivesse presente e no meu gabinete. Foi só isso. Eu, esclarecimento tenho para prestar, não se passou rigorosamente mais nada do que isto. Muito obrigado, Eduardo. Mais alguma questão sobre a atividade, as informações da atividade da Câmara? Então, sendo assim, vamos passar para o ponto número 4. Ponto número 4, proposta de atualização do montante das contribuições de 2023 para a CIMAC, Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade o ponto 4. Ponto número 5, proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente relativa à alteração do preço das refeições deliberado na reunião de 20 de junho de 2023, atividades de verão. Alguma questão? Fala-se aí que houve um engano ou houve uma alteração mesmo do preço das refeições por quem as está a preparar? Não, houve mesmo um lapso ao redigir-se esse documento que está aí, e em vez de pôr 3 euros colocou-se 4. Não, esse documento tinha vindo e tinha sido recolhido e veio novamente. Exatamente, mas houve depois um lapso ali nos 4, não eram 4 euros, eram 3 euros, e houve esse lapso. Felizmente, quando se começou a cobrar, cobrou-se o preço certo, porque se tivesse cobrado os 4 euros, aí seria muito mais complicado resolvermos a seguir este problema, mas como felizmente foi por a parte menor, facilitou-nos aqui esta questão. Portanto, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto número 6, proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente relativa às matérias inerentes ao Festival Jovem Abana Viana. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto número 7, proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente que designou a coordenadora do programa Viana Summer 2023. Alguma questão sobre este ponto? Não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto número 8, proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente que autorizou a prorrogação do prazo da empreitada ampliação do Centro Municipal de Proteção Civil. Alguma questão sobre este ponto? Deixem-me só dizer-vos que eu tomei por de minha autonomia dar esta autorização porque o senhor, o empreiteiro, ele próprio se distraiu em vir pedir a prorrogação. Portanto, foi ali mesmo ali a data não coincide. Claro, e a sentir que de facto pronto, havia esta necessidade de não quis estar a arrastar mais e tomei esta iniciativa, portanto, da qual agradeço a vossa autorização. Portanto, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto número 9, proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente que concedeu a licença especial de ruído para a realização do evento Festa da Espuma no Desassossego Bar no dia 1 de julho de 2023. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. 10º ponto,
Proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente, que concedeu a licença especial de ruído para a realização da festa de casamento no dia 1 de julho de 2023. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Referido só aqui, mais uma vez, tenho feito força para que as pessoas peçam as licenças com o tempo de antecedência, mas pronto, não tem sido possível e eu tenho autorizado estas licenças. Mas não tem sido à falta do meu esforço que as pessoas o façam atempadamente. 11º ponto, proposta de ratificação do despacho da Sra. Vice-Presidente, que emitiu parecer favorável à celebração de um contrato de aquisição de serviços de divulgação e avaliação do processo de implementação do Plano para a Igualdade. Tarefa. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está o 11º ponto aprovado por unanimidade. 12º ponto, pedido de parecer prévio para a celebração de um contrato de prestação de serviços na área da saúde em regime de avança. Paula, quer dizer alguma coisa sobre isto? Eu gostava que a Helena se pudesse chegar aqui e dar aqui um esclarecimento sobre este assunto. Boa tarde a todas e todos, senhores vereadores, senhoras vereadoras, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente. Então, para esclarecer a importância desta contratação, importa aqui também esclarecer as competências que nós recebemos na área da saúde. Grosso modo, e tudo isto foi legislado pelo Decreto-Lei nº 23 de 2019, a 30 de janeiro, são várias as competências que nós recebemos, não foi só assistentes operacionais, não é? Em primeiro lugar, o estudo e a análise e acompanhamento de todo o processo de descentralização. Isto implica a implementação de uma comissão de acompanhamento e monitorização. Implica a dinamização de um Conselho Municipal de Saúde. Implica ter uma estratégia municipal de saúde que está enquadrada com o plano, com um plano regional e um plano municipal de saúde que têm que ser executados e feitos. Implica participar no planeamento, gestão e realização dos investimentos relativos às novas unidades de prestação de cuidados de saúde primários, nomeadamente o projeto aqui do Centro de Saúde de Viana, na parte inacabada, nas estações de saúde de Alcáçovas e Aguiar. Depois temos toda a parte da gestão, manutenção e conservação dos equipamentos afetos aos cuidados de saúde primários, nomeadamente os serviços de limpeza, os apoios, os pedidos de material de desgaste e material de limpeza, os arranjos exteriores, incluindo jardinagem, as melhorias dos espaços, as viaturas, os encargos com os seguros, o IUC, Via Verde, combustível, inspeções e manutenções, as disponibilidades de viaturas de serviço quando a viatura do centro de saúde não está, por alguma razão, porque já é velhota, e que precisa de alguma manutenção e de algum arranjo, a Câmara tem que aprovisionar uma viatura para que as enfermeiras possam executar o seu trabalho. Os encargos com deslocações no caso de prestações de saúde, de cuidados de saúde, os seguros dos estabelecimentos de saúde, a manutenção, aquecimento e ventilação, tudo o que é AVACs dos centros de saúde, do centro de saúde e das suas extensões, pagamento de rendas caso existam, dinamizar e monitorizar todas as parcerias que temos com o CSP e a UCC de Viana do Alentejo, portanto, todos os projetos para os quais a Câmara é solicitada, dar resposta às solicitações, nomeadamente da UCC. Depois temos ainda a parte da descentralização de competências, temos a dinamização do programa ABEM, a Rede Solidária do Medicamento, e temos ainda o acompanhamento e dinamização da Rede dos Municípios Saudáveis. Posto isto, é necessário, dado a dificuldade que temos neste preciso momento de recursos humanos, é necessário efetivamente ter alguém afeto a esta área, que consiga corresponder a estas tarefas, todas que aqui temos. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado. Alguma questão? Sim, Sara? Muito boa tarde. Obrigada, Helena, pela sua intervenção. Portanto, agradecer a Helena pela intervenção que fez e a explicar todas as competências que receberam da área da saúde, que nós sabemos quais são. Contudo,
aquilo que é aqui proposto com esta avança, obviamente que não irá cair nas funções da pessoa que está aqui para ser avançada com esta ou que irá fazer esta avança. Até porque eu vou aqui ler o que são as competências da licenciatura de psicomotricidade. A intervenção do psicomotricista desenvolve-se na perspectiva da prevenção da educação e reeducação terapêutica em hospitais, centros de saúde, serviços de psiquiatria e pediatria, centros de atendimento à toxicodependência e instituições privadas de solidariedade social, como sejam CERCIs, APP, ACDMs, lares de acolhimento e apoio à infância e juventude, centros de dia, lares para idosos, creches, jardins de infância, escolas e clínicas privadas. Aquilo que aqui podemos ver, no que diz respeito às competências de uma psicomotricista, em nada tem a ver e em nada condiz com as tarefas que estão descritas para a pessoa o que a pessoa irá executar. Qual a escolha para este tipo de técnico na área da saúde? Pergunto eu. Nada contra a pessoa. Vamos lá ver. Nada, não é contra a pessoa. Relativamente à pessoa. Eu passo a palavra à Sra. Vereadora, mas acho que se fosse, se calhar, um eletricista ou... É que não teria nada a ver. Luís Miguel, Agora, desculpa lá. Ironizar, não, desculpa lá. Eu não vim para aqui com a ironia. Com essas valências todas, mas de qualquer maneira... Eu não vim para aqui com a ironia. Acho que estamos aqui a tratar assuntos muito sérios. Ironias, não. Até porque até agora eu tenho levado, como te digo, tenho levado o meu papel muito a sério. Tenho trabalhado seriamente em prol deste Conselho. Portanto, se é para começarmos a ironizar e a brincar, eu também o sei fazer. Mas acho que não o devo fazer, porque fui eleita com um propósito. Foi defender o nosso Conselho. Ou seja, aquele Conselho que tu também vives e que também defendes. Está bem? Portanto, ironias, não. E isto que fica aqui bem registado. Posso? Em relação aqui à pessoa em questão, não preciso dizer o nome, não. Não, eu também não disse o Pronto, nome de ninguém, ok, até porque tudo é assim, nem nos documentos ia de aparecer os nomes das pessoas quando são projetados. Eram mandados para os deputados ou para os vereadores, mas aqui não deviam ser projetados os nomes. Pronto. Em relação à pessoa em questão, nós consideramos que esta pessoa tem o curso de psicomotricista, é verdade, está na área da saúde. Seria uma mais-valia na área da saúde e em todas as áreas que abrange esta divisão, tanto na área da educação como da intervenção social. Daí se ter escolhido, entre aspas, se ter solicitado o nome desta jovem. E eu posso dizer à Helena, se quiser avançar com mais alguma justificação em relação à contratação da... Ia já dizer o nome, não posso dizer. Sim. Então é o seguinte, nós temos na área de educação a trabalhar a Gisela Roque, é psicomotricista. Pronto. Não é novidade, mas temos esta pessoa a trabalhar, uma psicomotricista a trabalhar na área de educação, cuja uma boa parte das tarefas dela não tem muito a ver com o curso que ela tirou. E ela executa as suas tarefas de forma altamente rigorosa e profissional. E, no entanto, tem esse curso. Eu aqui questiono, uma vez que tudo isto é novo, não é? A questão da recepção destas novas competências, sobretudo na área da saúde, qual seria a formação adequada para um técnico para trabalhar nesta área? Economia social, por exemplo, o que a Helena propõe para um técnico, aquilo que a Amanda tem para ela fazer, tem economia social, por exemplo. Economia social? Sim. Existe economia social. Eu sei que existe. Agora, não me espanta nada e não quer dizer, e quando falou na outra pessoa, certamente que ela, quando para cá veio, não veio fazer as vasas de psicomotricidade. Se calhar nem o curso tinha, se calhar tirou o curso depois já cá está. Provavelmente. E teve-se de adaptar às funções após isso. Agora, eu não estou a tirar o mérito à pessoa, repare. Agora, quando me elenca uma série de itens aí estão, e se elencar isso e puser o que é as valências do curso, há de convir-se colocar aqui
outra pessoa a analisá-las acha que o que é que lhe dizem? O mesmo que eu lhe disse. Eu não estou a tirar valor às pessoas. E as pessoas adaptam-se, como é óbvio. Como você também aprendem. Como é óbvio, como você aprendeu, como eu aprendi determinadas coisas. Todos aprendemos. E não nos encerramos na formação que temos. Como é óbvio que não. Agora, a questão é, nós temos aqui documentos, certo? E temos de ter termos comparativos, até porque nós estamos aqui só porque estamos, certo? Por isso é que eu disse, ironias comigo não. Estamos aqui, não estamos a brincar. Eu não estou a ir a sair. Não, mas você percebeu. Agora, a questão é assim, há outras formações, como é nós hoje, se calhar, à altura que eu tirei o meu curso, havia muito menos formações que há nesta altura. Mas neste momento há várias formações. Não estou a dizer, contudo, que a miúda não vai aprender. Não estou a dizer isso. Não tira competência. E que desempenha um bom trabalho. Eu só perguntei o porquê de psicomotricidade. Perguntei o porquê. Acho que merece uma resposta e você tem o direito ou não de responder. Pronto, foi isso. Já que delegaram em si a resposta. Eu pedi para responder porque acho que esta pessoa tem condições daquilo que conheço para desempenhar estas funções. Agora, acho que tenho o direito, enquanto desta casa ou desta mesa, de perguntar o porquê, certo? Eu acho que ela tem condições para desempenhar estas funções. Pronto, tudo bem. E acho que vai desempenhar bem. Mas eu não digo que não irá desempenhá-lo bem. Agora, a questão que aqui se coloca, eu perguntei o porquê, já que o perfil da sua licenciatura não se encaixa na descrição que é feita. Pronto, eu tenho dito. Sr. Presidente. Também já tinha pedido. O Costa Silva pediu a palavra. Então. Acrescentar que tudo bem, é uma psicomotricista, mas como todos conhecem a pessoa em questão, sim. É uma pessoa que é aberta a todas estas áreas, tanto da educação como da área social, como da saúde. É uma pessoa que, além do percurso que teve, apesar de ser uma jovem, e vocês sabem... Nada contra a pessoa. É uma pessoa que tem várias... Nós já referimos aqui, tanto eu como a Maria Gertrude já referimos, não temos nada contra a pessoa. Para, pedimos muito pelo contrário. Daí temos optado por esta pessoa, porque achamos que é uma pessoa em condições para desempenhar esta função. Que não há nada contra a pessoa. Simplesmente pedimos um esclarecimento, porque acho que o temos de fazer. Mas tudo bem, eu concordo com isso, mas também têm que entender do nosso lado que ao procurarmos uma pessoa que fizesse aqui as melhores funções, neste caso achamos que é, na nossa opinião. Está bem. Muito bem. Muito obrigado. Antes de mais, dizer diretamente ao assunto. A questão central, a mim não me cabe avaliar pessoas, nem faço de maneira alguma, portanto não tenho que o fazer. Portanto, nas questões da contratação, cabe ao Executivo, a título de permanência, tanto saber se estão a fazer bem, se estão a fazer mal, e quando os resultados não surgirem, portanto, faremos a nossa própria análise desses resultados. Portanto, é assim o meu princípio. Portanto, ir diretamente ao assunto é assim. Até porque esta é a primeira situação depois do mapa pessoal. É a primeira situação. É a primeira situação e que isto sirva para futuro. Ok? Que sirva para futuro no caso das outras situações. Ou seja, nós aprovámos o mapa pessoal em que houve um entendimento global sobre o que é que se pretendia do município, ou uma negociação, vamos chamar assim, de cedências até se fechar este dossiê. Aliás, na última reunião de Câmara, penso que foi na última ou na penúltima, não interessa agora, uma decisão, uma viabilização, digamos assim, unânime, não foi uma aprovação unânime, mas uma viabilização unânime do mapa pessoal. O que eu não concordo, isto fica para futuro, porque a Câmara deve ter liberdade para contratar, fazer as prestações de serviços se forem necessárias, como empresa de semáforo, ou uma empresa de jardinagem, ou coisas do género, se entenda bem, não é isso que estamos a falar. Estamos a falar de concreto de pessoas. E sobre a questão, independentemente das avaliações que cada um faça e das relações de amizade ou o que for, a questão é porque isto também conta. Conta não no sentido da decisão, mas conta no sentido daquilo que é a opinião que se tem sobre a pessoa. E eu não faço essa avaliação aqui. Ok? Não faço, não meto nisso. Portanto, não é, tento ser neutro nessa matéria. Isto mais para o futuro, não no caso agora, porque é a primeira vez, isto não sirva de experiência, digamos assim, é mais para o futuro, estas situações que, na minha perspectiva, furam
aquilo que é o mapa do pessoal é a minha interpretação. Ou seja, nós estamos a falar de uma pessoa, para alguma função concreta, que não entrou no mapa pessoal. Queria ter entrado no mapa pessoal e teria que ir a concurso e para fora. Portanto, isto é uma situação para o futuro. Acredito que tenha sido apresentado aqui não nessa perspectiva, portanto, mas que essa lógica do futuro eu vou ter em consideração. Isto é assim, se me perguntarem que se fico contente que os jovens do Conselho possam trabalhar cá, sim, evidentemente, haja oportunidades para os jovens e o município, se puder criar oportunidades para os jovens, impecável, os municípios, autarquias, sejam quem for. Portanto, e as empresas, acho que é importante eles terem essa oportunidade. Mas a minha sensação é que isto foi aqui um subterfúgio para fugir ao mapa do pessoal e que isto não sirva de escola. Pronto, Sra. Vereadora, isto é assim, eu neste momento, para ser claro e objetivo, estou disponível a viabilizar, ok? Mas nesta lógica, isto para mim não pode fazer escola. Ou seja, este procedimento, depois de venha o mapa pessoal, trabalhe-se com o mapa pessoal. Gosta ou não se gosta. Fazer escola com isto, não. Mas... Muito bem, deixa-me só... Pronto, acredito, por isso é que eu estou a dizer, acredito que não tenha sido esse objetivo, mas como aparece assim, neste contexto, foi como pareceu, sinceramente. Podia ter aparecido na reunião anterior. Mas faria o mesmo. Então, sim, arranjar aqui um mecanismo para chegar ao mapa pessoal. Poderia ter aparecido, não foi nada pensado dessa forma. Mas ainda assim fico aqui com algumas dúvidas. É que o Sr. Vereador, quando discutimos várias vezes o mapa pessoal, sempre nos disse para não comprometermos o futuro, para fazermos contratos, para contratarmos a termo certo. E concordo. Pronto. E é o que está aqui a acontecer. Portanto, isto não tem nada, não estamos a furar de forma nenhuma o acordo que nós fizemos. Não, Sr. Presidente, não é isso. Ou seja, nós estamos, não estamos a furar de forma nenhuma. Nem como está a dar a entender. Estamos a andar à volta de nada disso. Não, não estamos perante uma mera prestação de serviços, não é isso. Okay? Estamos num contrato a termo certo, não é? É uma pessoa, é diferente. Uma coisa é eu contratar, fazer uma contratação de prestação de serviço, recibo verde, ou coisa já. Que é um contrato. Ou seja, esta pessoa, ainda que temporariamente, faz parte dos quadros temporários da Câmara. Se fosse uma prestação de serviços, não. Era uma mera prestação, um custo da Câmara, efetivo, mas até a rúbrica da Câmara era completamente diferente. De certeza que a doutora Maria Neves se pronunciava, me dá razão, nesse aspecto, trabalha com as contas todos os dias. Portanto, Nós estamos a falar de uma prestação de serviços. É uma prestação de serviços, não é um contrato a termo. Então, mas porquê é que aparece a pessoa um contrato a termo de uma pessoa? Não é a termo. Então, mas é o que é explicado. Aonde? Não, é a justificação do seu partido. Não era aí que estava agarrado, porque eu por acaso também pensava que era um contrato a termo. Mas, não é um contrato. Os contratos a termo têm um processo de seleção que este não teve. Este foi uma escolha direta. Para uma prestação de serviço em concreto. Exatamente. Portanto, o regime é outro. E o regime é prestação de serviço, e é um regime que sai fora da contratação por tempo indeterminado e da contratação a termo e que tem pressupostos. Ou seja, ela só pode ser efetuada se, como sabemos, não forem necessidades permanentes, não houver cumprimento do horário de trabalho, não houver subordinação jurídica e à Câmara pede-se que verifique se esses pressupostos estão cumpridos e, estando, dê o seu parecer. Estando cumpridos os pressupostos necessários para as prestações de serviços que vêm elencados na proposta. Ou seja, a pessoa em questão, o serviço em questão, pode ser prestado a qualquer outra entidade, sem qualquer problema. Tinha que ser exclusividade aqui ao município. Não percebi a pergunta. Ou seja, a contratação que estamos a falar, de serviço, é a tempo inteiro ou é uma prestação de serviço? Essa parte. Agora, é um serviço concreto? Para ser uma prestação de serviços real e verdadeira, tem que ter estes pressupostos. Não pode ter horário, não pode ter subordinação, tem que ter estes pressupostos. Agora, a realidade, eu não conheço, os serviços conhecerão, não é? Prestação de serviço. O que aqui está, formal, é uma prestação de serviços. Eu não sei se na realidade a questão é essa. Pronto, exatamente. Ou seja, vou pegar nas palavras do Presidente. Não, peço desculpa. O Sr. Vereador não está a pegar nas minhas palavras. O Sr. Vereador primeiro referiu a sua opinião e eu depois, por acaso, também, e como não tenho sido eu a tratar,
até falei no contrato a termo. Mas o Mas Sr. Vereador já tinha feito a sua observação. Portanto, não agarrou nas minhas palavras. Não é isso. Ou Pronto. seja, é que são Não, coisas não haja- completamente... É que eu questionei. Pronto, mas não agarrou nas minhas palavras. Por favor. Se é um contrato a termo, estamos a escolher uma pessoa para fazer um contrato que entra no quadro ainda temporariamente. E tem esse efeito. O Presidente estava a referir que era, está bem, é temporário, não estamos a condicionar o futuro da Câmara. Esse é o princípio. Mas fugir ao mapa pessoal é que não. Mas pronto, por isso é que eu disse. Não foi essa a intenção de forma nenhuma. Sendo uma prestação de serviços, muito bem, deve ser viabilizada, como outra prestação de serviços qualquer, mas sempre com este pressuposto, atenção, não se faça escola futura de parecer aqui um subterfúgio ao mapa do pessoal. Mais alguma pergunta à Helena? Alguma questão? Pode? Sim, sim. Muito obrigado, nós também. Só referir, Sara, eu não fiz com essa intenção tão ofensiva como isso tudo. Mas também não era preciso uma retórica tão grande, porque eu também não estou aqui para levar retóricas. Agora, eu não fiz... Tenho para levar retóricas, mas... se podes-me deixar falar, se faz Sim, favor. podes Pronto. falar. Eu não fiz com essa forma tão ofensiva. E tal e qual como tu disseste muito bem, que a gente se tem conseguido aqui entender, todos temos deitado aqui a nossa piada em alguma altura. Portanto, eu não fiz isto com a intenção de ofender ninguém. E se sentiste ofendida, peço desculpa. Não era essa a intenção. Pronto, Sim, era realçar aqui a diferença de um técnico de saúde que se pode adaptar, como foi dado aqui o exemplo da pessoa que foi aqui falada, com uma coisa que não tinha nada a ver. E uma técnica de saúde, nós sabemos, e tu melhor do que eu sabes, que pode ser muito abrangente dentro daquela área. Se nós a metermos noutra área, já é completamente fora do contexto. Por isso é que eu dei aqui um exemplo fúrdio, completamente oposto, mas não foi de forma nenhuma numa de faltar a respeito, porque se quisesse fazer, obviamente, teria coisas onde me agarrar, escolhas que foram feitas fora do contexto, nada disso. Eu não tenho nada a ver com elas. E eu não as referi. Portanto, não quis ir por esse campo. Não era essa. Sabes não era tu, forma que até sou uma pessoa que percebe da saúde, estás a referir um eletricista, acho que para mim foi ofensivo. Não foi com essa intenção. Aceito as tuas desculpas. Obrigada. Não foi com essa intenção. Okay. Mas também não quis dar retóricas nenhumas, simplesmente... Mas destes. Pronto, simplesmente disse que se fizermos isto de escola, todos sabemos fazer. Claro, exatamente, uns melhores que outros, mas pronto. Muito bem. Ponto número 12. Pedido de parecer prévio para a celebração de um contrato de prestação de serviço. Por acaso aqui até estava, aqui a prestação de serviço, e nós fomos induzidos aqui por a nossa intuição. Serviços de saúde em regime de avança. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Portanto, aprovado com 3 abstenções. 13º ponto. Proposta de aprovação de datas, horários e preços de stands para a edição 2023 da Feira do Chocalho. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. 14º ponto. Proposta no âmbito do artigo número 5 do Regulamento Municipal dos expositores de atividades económicas da Feira de Aies 2023. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. 15º ponto. Proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos de Alcáçovas, projeto Alcáçovas Outdoor Trades. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Não, o Sr. Vereador já tinha falado nisso, já tinha falado nisso. 16º ponto. Proposta de transferência de verbas para a Casa do Benfica, de Viana do Alentejo, comemorações do 26º aniversário. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. 17º ponto. Aprovação do auto de medição número 5, referente à empreitada da requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. 18º ponto. Proposta de aprovação da 20ª alteração permutativa ao orçamento da despesa.
Alguma questão? Peço desculpa. Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém. Está aprovado com 3 abstenções. 19º ponto, proposta de aprovação da 15ª alteração permutativa ao plano de atividades municipais. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém. Está aprovado com 3 abstenções. 20º e último ponto, proposta de aprovação da 10ª alteração permutativa ao plano plurianual de investimentos. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém. Está aprovado com 3 abstenções. Ora, sendo assim, vamos dar agora um tempinho à Maria Dez, mais ou menos quanto tempo? 17 é o tempo de lerem a ata, Ok, se fizerem favor. muito obrigado. Se faz favor, peço a ata em minuto. O Sr. Presidente declarou aberta a reunião às 14h30, estando presentes os 5 elementos deste órgão e tendo-se verificado a substituição do Sr. Vereador Miguel Bentinho pela Sra. Vereadora Maria Gertrudes Garcia. No período antes da ordem do dia, o Sr. Presidente transmitiu algumas informações e, de seguida, verificaram-se as intervenções da Sra. Vereadora Sara Grou e do Sr. Vereador António Costa da Silva. Às questões colocadas, responderam o Sr. Presidente e a Sra. Vice-Presidente. Não se verificou a presença de público. Entrou-se na ordem de trabalhos. Primeiro ponto, deliberado por unanimidade, aprovar a ata em minuta no final da reunião. Segundo ponto, aprovada por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária de 26 de abril de 2023. Terceiro ponto, foi prestada informação sobre a atividade da Câmara no período compreendido entre 17 e 30 de junho de 2023. Foi dada nota de uma falha na informação pela Sra. Vice-Presidente. Interveio a Sra. Vereadora Sara Grou sobre as presenças no santuário a quando da visita da Sra. Secretária de Estado. Interveio também o chefe de gabinete do Sr. Presidente. Quarto ponto, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a alteração ao montante das transferências a efetuar para a CIMAC durante o ano de 2023. Quinto, o despacho do Sr. Presidente relativo à alteração do preço das refeições da oficina de verão foi ratificado por unanimidade. Sexto, a Câmara ratificou por unanimidade o despacho do Sr. Presidente relativo a matérias inerentes ao Festival Jovem Habana Viana. Sétimo, a Câmara ratificou por unanimidade o despacho do Sr. Presidente que designou a coordenadora do programa Viana Summer 2023. Oitavo, a Câmara ratificou por unanimidade o despacho do Sr. Presidente que autorizou a prorrogação do prazo da empreitada de ampliação do Centro Municipal de Proteção Civil de Viana do Alentejo. Nono, a Câmara ratificou por unanimidade o despacho do Sr. Presidente que concedeu licença especial de ruído para a realização de um evento Festa da Espuma no Desassossego Bar no dia 1 de julho de 2023. Décimo, a Câmara ratificou por unanimidade o despacho do Sr. Presidente, concedeu licença especial de ruído para a realização de uma festa de casamento no dia 1 de julho de 2023. 11º, a Câmara ratificou por unanimidade o despacho da Sra. Vice-Presidente, que emitiu parecer prévio favorável à celebração de um contrato de tarefa para divulgação e avaliação do processo de implementação do Plano para a Igualdade. 12º, foi apresentado o pedido de parecer prévio relativo à contratação em regime de prestação de serviços, avança, na área da saúde, após a intervenção da técnica superior Helena Torrão, das senhoras vereadoras Sara e Paula, do Sr. Vereador António Costa da Silva e do Sr. Presidente, a proposta foi votada e aprovada com 2 votos favoráveis e 3 abstenções por parte do Sr. Vereador António Costa da Silva e das senhoras vereadoras Sara Grou e Maria Gertrudes Garcia. 13º, a Câmara aprovou por unanimidade a proposta relativa a datas, horários e preços de stands para a edição de 2023 da Feira do Chocalho. 14º, a Câmara aprovou por unanimidade a proposta relativa à Feira de Ais 2023, formalizada nos termos do artigo 5º do Regulamento Municipal dos Expositores das Atividades Económicas. 15º, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação dos Amigos das Alcáçovas a importância de 600 € no âmbito do projeto Alcáçovas Outdoor Trails. 16º, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Casa do Benfica em Viana do Alentejo a importância de 400 € como comparticipação nas despesas relativas à comemoração do 26º aniversário.
17º, a Câmara aprovou por unanimidade o auto de medição número 5, relativo à empreitada de requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, no montante de 70.652,22 euros. 18º, a 20º pontos, com 2 votos favoráveis e 3 abstenções, por parte do Sr. Vereador António Costa da Silva e das Sras. Vereadoras Sara Grou e Maria Gertrudes Garcia, foram aprovados os seguintes documentos: 20ª alteração permutativa ao orçamento da despesa, 15ª alteração permutativa ao plano de atividades municipais, 10ª alteração permutativa ao plano plurianual de investimentos. Muito bem. Alguém tem alguma observação a fazer? Não tendo. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está a ata minuta aprovada por unanimidade. Senhoras vereadoras, Sr. Vereador, técnicos da Câmara, muito obrigado. A quem nos está a seguir também pelas redes sociais. Nos encontramos no próximo dia 19. Boa tarde a todos.